No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo uma cearense de Fortaleza, que está completando 58 anos de vida e 8 anos como escritora e poetisa. Hoje eu converso com Marilac Anselmo de Albuquerque, mais conhecida como Marilac Anselmo. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz aqui por estar com você, com a Ana, hoje. Para mim é motivo de alegria. É um prazer recebê-la aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. A honra é toda minha. Você está lançando um livro, Antes do Amanhecer, as palavras assanham a pele. Um título bem sugestivo. Como surgiu a ideia desse projeto? Bom, é um desafio. É um desafio viver, é um desafio vencer cada dia, é um desafio ser mulher nesse universo que é tão ainda masculino, com padrões de comportamento masculino, e dentro de tudo, todo o movimento que a vida me ofereceu e que eu também busquei, eu tive a oportunidade de buscar viver intensamente as minhas emoções e os meus sentimentos. Né? Por que intensamente? Porque sempre me deparei, eu, Marilac, com relações superficiais. Então, quando você me fala do título, né, Antes do Amanhecer, as palavras assanham a pele, falo de uma febre que eu senti durante o percurso da minha vida, quando eu encontrei dificuldades nas minhas relações interpessoais, em todos os âmbitos. E me faltou a voz, me faltou a coragem, me faltou, como mulher, como ser humano, me faltou aquela garra. A gente tem um momento que a gente realmente cai, a gente às vezes é difícil viver. E eu que havia construído tantos sonhos, tantas realizações pessoais e em família, cheguei na idade dos 50 e ali eu vim desconstruindo e perdendo alguns desses sonhos. E o que fazer diante de tudo isso? Para quem falar? O que falar? É interessante. Eu comecei na madrugada, por isso, antes do amanhecer, naquele momento de ansiedade, de angústia, de você ter apenas as paredes e frias para uma conversa, eu comecei, então, a escrever o que eu estava sentindo. E eu escrevia no status do WhatsApp. E, com o tempo, primeiro eu sentia que quando eu escrevia, eu liberava algo. Havia um alívio, como se eu estivesse conversando com alguém. Era o desabafo virtual, né? Alguém talvez fosse ler, mas tem algo interessante. Eu camuflava. Eu precisava camuflar as palavras para que as pessoas que lessem também não entendessem bem. Ela está falando de quê, de quem, o que é isso, está acontecendo com ela, é isso, enfim, seria nesse sentido. Então, usei de muita metáfora. Curiosamente, algumas pessoas começaram a ler na madrugada essas minhas frases. E pequenos textos, eram versos, né? Até que caiu no olhar de uma professora e mestre em linguística. Ela entrou em contato comigo e disse: eu gosto do que você escreve, eu tenho uma identificação pessoal e emocional com o que você escreve. Você tem publicado alguma coisa nesse sentido? Eu falei: não, eu não escrevo, eu apenas estou aqui desabafando, e eu gosto assim como eu gosto de ler, a escrita vem com naturalidade. Aí ela falou: você é uma escritora, você é uma poeta. Eu falei: não, eu apenas sou uma mulher comum, né, que em um momento à noite eu realmente desabafo, escrevo,
né, alguns pensamentos para aliviar a alma. Né? Aí ela insistiu. E eu continuei escrevendo, né? E ela dizia, olha, não posso mais, tem que ser publicado. E ela insistiu até que ela me enviou algumas editoras e aqui de Fortaleza. E eu disse, nossa, ela está levando isso a sério. Mas eu não, né? Porque o quê? Eu tinha mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, a perspectiva de que a minha existência já estava ali bastante equilibrada no sentido das minhas dos meus projetos maiores, né? E a escrita é um grande, mega projeto. Então, lógico que eu não tinha essa intenção, apenas eu queria realmente liberar essa palavra que estava aqui dentro, latente, que se formava e que se fez, e que é vida, e que se chama poesia, né? Então, eu comecei realmente a levar um pouquinho a sério, e até chegou, a minha poesia chegou aos olhares da editora Ser Poeta, com Davidson, também de Pernambuco, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, foi a primeira pessoa que abraçou a minha poesia, e de imediato, após uma conversa, ele também insistiu, você é uma escritora, e me convidou para fazer parte do livro 20 Marias em um Grito. E foi assim Maravilha. que eu inicio na escrita, acreditando realmente que a partir daquele momento, né, que eu estava vivendo, algo despertava. Deus tem realmente planos e projetos para a gente. Né? Então, quando eu já não tinha uma perspectiva de maior, um sentido maior, e todo mundo passa por isso, né? E diante de uma grande ansiedade que eu vivi, então eu me vi com 4 poemas publicados e com um projeto lindo, né? Porque esse projeto ele reunia 20 mulheres com o propósito já de iniciar, né, mulheres na escrita, na poesia, fazer esse reconhecimento literário, né, da mulher nordestina, da mulher brasileira, enfim, das nossas ancestralidades. E assim nasce, como que nasce antes do amanhecer as palavras, assanho a pele, dessa febre na alma. Acho que eu poderia resumir assim. Maravilhoso. Quem vê você apresentando o seu trabalho, nem imagina essa sua história triste. Porque você fala com tanta autonomia, com tanto poder, com tanto empoderamento feminino, que é lindo você falando. É curioso, porque, primeiro, eu sou uma mulher que eu falo aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi. Eu sou existencial na palavra, eu sou existencial aqui, né? Então, eu tenho uma certeza hoje de que esse meu momento na escrita é um chamado maior das mulheres que vieram antes de mim, das mulheres que estavam ali sem o poder do voto, sem o poder da escrita, sem o poder para tomar decisões. E quando eu me vejo hoje representando, sim, essas mulheres, através da minha própria existência, eu me vejo com grande potência, mas não é a Marilac, mas todo um conjunto político, social, educacional que a Marilac representa. E hoje eu represento, sim, abraço essa causa, com muito carinho, mas com muita verdade, né? Que todas nós temos esse poderio, né? Eu digo o eu dentro de nós, e que a gente precisa resgatá-lo. Né? E qual é a sua poesia? Você que está me ouvindo, qual é a sua poesia? A minha é escrita, né? A minha própria vida é uma poesia, mas materializo também na escrita. E a sua? Pode ser um crochê lindo, né? Pode ser uma pintura, artista plástico, cinema, teatro. Uma costura, Costura, bordado.
bordado, a unha, né? Fazer a unha, o cabelo. São tantas coisas, são tantas mulheres que até já se reconhecem nessa prática, mas não como poderiam, que deveriam ter. E deveriam ser. Exatamente. Então, porque quando essas palavras como você escreveu, tem muita gente que tem mais ou menos os pensamentos que você teve, a ideia que você teve, mas não sabe colocar no papel como você faz. Não sabe chegar no público e falar, ou não tem coragem, não é isso? E você representa essas mulheres, essa costureira, essa bordadeira, até uma artista também, que muitas vezes ela faz a arte dela, mas certas coisas ela não tem coragem de falar em público, ela não tem coragem de escrever. A mulher em geral. Isso é comum no nosso cenário brasileiro, né? Vamos colocar aqui. Eu sou uma mulher que tem vários romances na vida. Um deles é a minha própria história, quando já venho ao mundo, porque não sei de onde vim, não conheço a minha mãe biológica, não conheço a minha família biológica, mas fui adotada por uma família linda que me ama, e hoje eu tenho minha mãe com 94 anos, amor da minha vida. Então, aí já começa algo da minha vida que eu procurava respostas. Né? Durante muitos anos procurava essa resposta. E a poesia, é interessante, ela foi a resposta. Por quê? Quem é realmente minha mãe? A poesia me mostrou. Eu comecei a escrever sobre essa mãe, que supostamente é a minha mãe, né? Que eu provavelmente idealizei por não conhecê-la, a mãe biológica. Então, eu comecei a escrever sobre ela e falar com ela. Tem vários poemas onde eu escrevo, as palavras elas foram ali materializando essa relação minha com a minha mãe. Né? E, lógico, também escrevo para minha mãe de coração. Chega um momento que eu escrevo para as duas, concomitantemente, um poema. Um dos momentos mais lindos quando eu consigo, na alma, ter esse encontro com as duas. Porque tudo que eu falo, que eu escrevo, não foi fácil escrever também. Porque estou falando exatamente de tudo aquilo que me pertence no âmbito do sentimento, da emoção. E não é muito fácil visitar esse cantinho da alma, né? Esse cantinho nosso, onde nós somos realmente puros, é a nossa essência. Então, quando eu reli os poemas, teve um deles que me aquietou a alma e disse, olha, vamos colocar aí os batimentos cardíacos no lugar, moça. Você tem duas mães, duas famílias, duas raízes. Você tem ancestralidade de uma forma assim maior. Então, toda essa composição que você é hoje, essa composição humana, essa mulher que grita, essa mulher que quer algo mais, né? E busco sempre meu autoconhecimento, não por ser adotada, mas por ser mulher, pela necessidade de conhecer o meu feminino, né? Como que eu me relaciono com esse feminino, com o outro, o que, é que eu posso permitir que o outro acione nesse meu feminino. E aí eu me identifiquei com as minhas duas mães, eu senti paz. E foi exatamente na releitura dos meus poemas. Então, eu digo que eu mesmo me curei com a terapia da minha escrita. Maravilhoso. Imagine quantas pessoas você também não curou e que ainda vai curar com a sua escrita, com as suas palavras. É tão maravilhoso tudo isso. Não é verdade? É gostoso. É a essência. Quando me perguntam, né, por que você escreve, para quem você escreve, qual o teu objetivo, onde que você quer chegar? Não sei. Mas não sei, no âmbito social eu não consigo alcançar, porque estive recentemente participando da Bienal, que foi assim de grande formação para mim, sabe, enquanto mulher e enquanto profissional, sou pedagoga, né?
psicopedagoga também, e terapeuta, então foi de grande mesmo aprendizado. Mas na poesia, você não tem noção. Nossa, encontrei escritores, encontrei mulheres dialogando com os seus versos, apresentando os seus versos, né? Então, aquele momento, para mim, já foi de grande importância. Então, aonde eu cheguei, até onde cheguei, até esse momento, está muito bom, está ótimo. Agora, se eu conseguir chegar na sua alma com um verso, assim como eu reli o meu, e me libertei de ideias que me escravizavam, que me acorrentavam, eu entendi como que eu sou realmente de fato, né? Quem eu sou, o que eu gosto, a poesia me mostrou isso, a minha poesia me mostrou isso. Então, esse primeiro livro, ele me traz esse aspecto de cura, né? A febre, que eu falo que assanha a pele, né? Essa febre de falar dos meus sentimentos, de me colocar diante das minhas emoções, dos meus medos, inseguranças, das minhas satisfações, da parede fria que eu cito, né? Dos amores não amados, né? Foram tantos e tantas histórias, e de repente eu me vejo aqui segura, né? Toda essa segurança, toda essa certeza de que eu quero que essa palavra também cure, alcance outras pessoas. Então, tudo isso tem me feito hoje vibrar com a literatura. Então, estou escrevendo mais 2 livros, estou escrevendo também um livro chamado Tempo, apaixonante. Eu já reli, ele está quase saindo, né? Esse livro é escrito por eu e 2 poetas, Hermes Boto, da Bahia, e Angelina Ribeiro, aqui do Ceará, Cascavel. Então, nós 3 estamos escrevendo sobre o tempo, crônicas, contos, poesias, poemas, aliás, e esse livro ele também é um livro terapêutico. Então, a perspectiva minha é essa, de estar... Tem previsão de lançamento para o tempo? O tempo deve estar saindo daqui a uns 15 dias, 20 dias. A gente vai anunciar. Eu tive todo um período de escrever, de viver a literatura. Muito lindo, foi muito gostoso, porque assim, eu ainda não acreditava que eu poderia amar e lá, que ter seu livro autoral. Isso estava um pouco distante de mim. Então, o que eu fiz? Escrevi bastante, continuei escrevendo, né, as minhas madrugadas, até porque a própria vida me conduzia a essa escrita por uma necessidade de uma fala que não tinha uma escuta, mas tinha a palavra escrita, né? E então eu guardei todo esse, fui guardando, fui escrevendo, e até que eu comecei a participar através da editora Ser Poeta. Depois da editora Ser Poeta, eu comecei a escrever participar de coletâneas, participar de outros livros com outras pessoas, até organizar livros também, né? Você sabe disso. Mas nada de escrever o meu livro autoral, né? Ainda não. Então, Gisele me fez novamente essa proposta. Está na hora de você começar a escrever e produzir o seu livro. Ainda muito tímida, escrevi, há 2 anos atrás, um livro com um escritor de João Pessoa, no Instagram, né? Porque eu também fiz a minha página no Instagram, comecei a colocar no meu Facebook, comecei a colocar meus poemas, e aí cresceu eu chamo de nação poesia, né? Porque as pessoas começaram a se identificar com os trechos, continuei com os trechos, com versos, eu chamava de trechos, mas eram versos já, né?
e questionava comigo, sabe? Mas o que eu escrevo realmente é poema? Será que isso é poema? Eu não tenho rima, minha escrita é muito livre. Às vezes eu começo, o começo é o fim da ideia, no meio já tem o começo, o final é. Nossa, era tudo para mim bem difícil, até eu mesmo dizer assim, como que eu escrevi assim, dessa forma? Por que minha escrita tem essa forma, né? Mas eu entendia que naquele instante eu achava que eu estava tão ainda com a escrita que vinha com dores, que estão vindo do jeito que vinha, estava tudo bem, estava bom para mim. Mas as pessoas entendiam, né? Nossa, então eu entendi depois que ali era a minha forma de escrever, meu padrão de escrita é esse, né? Não tenho muita rima, não trabalho com rima, meus versos são livres, porém tem esse teu poético. E qual foi a sensação quando você lançou o primeiro livro, né? Você participou, a princípio, de uma coletânea. Como foi quando esse livro estava sendo distribuído? Qual foi a recepção do público? Esse livro ele não foi distribuído. Não? Não. Eu fiz esse livro em 2021, mas com muita timidez. Eu fiz um e-book primeiro. E aí coloquei na Amazon um e-book, né? E deixei, não acompanhei o processo. Com o passar do tempo, agora, em 2025, conheci Hermes Boto, que é o baiano, escritor, e eu falando sobre esse livro, ele disse, não, esse livro não pode ficar parado, vamos trazer ele de volta. Então, está voltando agora em 2025, com uma nova capa, com a reedição, é isso. E agora sim, agora eu já estou sentindo, né, porque já vendi alguns, eu estou sentindo o retorno das pessoas. Mas ainda me coloco na situação da timidez, por quê? Porque ele foi escrito em 2021, né? E eu não, apesar de ter todo um cuidado e amar produzir livros, organizar livros com outras mulheres, assim como eu, comuns, que se tornam escritoras, quando se tratou desse meu livro, como ele tem muitos sentimentos, né? Como você, opa, cuidado, aqui, isso aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque as pessoas vão ler, né? Será que vão conseguir ler e não, como que vão interpretar? Veio assim muitas coisas na minha cabeça e eu realmente agi de forma tímida com relação a esse livro. Porém, né, após essa reedição, eu apresentei, fiz o lançamento dele agora na Bienal. Sexta-feira passada, né? Fiz o lançamento dele na Bienal. E foi interessante, porque a leitura dele, de alguns poemas, durante a minha apresentação, eu ouvi as pessoas falando, né, depois, você toca a alma, suas palavras tocam a minha alma, tocaram a minha alma. Olha, você mexeu, não sei o quê, mas uma parte do seu verso mexeu comigo, eu me encantei. Então, o retorno realmente o medo, eu posso dizer que eu perdi, né? E eu vi que Qual o nome desse seu primeiro livro que você lançou agora? É esse, Antes do Amanhecer? Antes do Amanhecer, as palavras assanham a pele. Demorou para você liberar ele para o público? Demorou. De 2018, aproximadamente, ele já vem sendo construído, porque nele tem os poemas, exatamente com os trechos que eu colocava no WhatsApp, né? Nos stories do WhatsApp. Então, demorou. Mas ele saiu. Saiu. O importante é que saiu. Mas como você mesmo disse, você participou da coletânea lá atrás, com Davidson, né, Almeida, da editora Ser Poeta, né? 20 Marias e um Grito. Ali tinha alguns poemas seus,
né? E de outras mulheres também. Quando esse livro saiu, no caso, esse é o primeiro, que foi lançado com seus poemas. Foi o primeiro. Foi o Então, quando as primeiro. pessoas começaram a ler os seus poemas, aí como foi a sensação? Ah, você não tem noção. Porque os 4 poemas que o Davidson, com aquela sensibilidade humana que ele tem, os 4 poemas que ele escolheu junto comigo, eles falam de uma mulher que está naquele momento se libertando. Então, um deles chama-se Mulher, o outro é o Acasalamento, né? Então, os 4 poemas, eles vão trazer uma linguagem que abraça a maioria, ou por que não dizer todas as mulheres, quando se fala de sentimentos, né? Qual mulher não quer se libertar dessas angústias, dessas amarras que, historicamente, já trazemos, né? E que mulheres lá atrás, elas lutaram, foram fortes, né? Se tornaram resistentes e assim nos ensinaram também. E nós temos o dever de continuar com essa persistência, né? Nessa resistência e nessa luta, para que a gente possa viver de uma forma mais humana, sabe? Eu busco isso. Então, naquele momento, eu percebi que a minha linguagem literária já trazia muito forte isso, e foi isso que as mulheres passaram para mim. Então, eu comecei a ter digamos assim, uma notoriedade poética, né, a partir desses 4 poemas. Maravilhoso. Então, 20 Mulheres e um Grito é um marco na sua história, como escritora, como poetisa. Não poderia ter um título melhor para estrear a sua escrita ao público. Com certeza, com certeza. Foi tudo muito bem organizado por Deus, né? Porque, veja, eu escrevendo, eu estava no momento da minha essência que eu dizia, perdi tudo, está tudo desconstruindo, está tudo caindo. Tem um poema que eu falo que a casa ruiu. Então, foram tantas mortes dos meus sonhos, das minhas, de tudo que eu tinha construído mesmo, sabe? O muro caiu, foi derrubado. Tipo, chego numa idade que eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para os lados e eu me perdi. E aí, eu faço o que com tudo isso? Eu poderia ter seguido, provavelmente, caminhos mais dolorosos, mas a dor foi tão grande, tão grande. E aí entra um pouquinho voltei no meu passado, que é importante esse passado. Meu pai, que me adotou, me contava histórias antes de dormir. As histórias não tinham nem começo, meio, nem fim. Toda noite ele continuava com a história e eu nunca sabia como terminava, né? E ele só tinha a quinta série na época, então ele não tinha tanta conhecimento gramatical, mas ele tinha um amor por contar histórias. Veja o que acontece comigo. Eu vou lá atrás, lembro desse fato, só que a filha que ela não vai verbalizar, né? Porque é exatamente aonde eu me perdi, por não verbalizar. Até que, quando chega a febre do corpo, a necessidade de falar, de gritar, né? 20 Marias nem grito, de gritar, olha, eu estou passando por, sabe, por problemas sérios sociais, políticos, porque a gente coloca, às vezes a gente coloca aquela coisa política, social, educacional muito distante de nós. Não, tá aqui, ó, na pele. A febre vem aqui mesmo, a gente sente na pele, né? Mulher negra, nordestina. Aí eu tenho um dos meus contos que eu falo dessa história de eu ser negra, desconstruir a ideia de ser negra, para mim foi complicado, porque eu nasci em uma família em que eles mandavam eu prender
o meu nariz achatado com o pegador de roupas, né? Mas não eram meus pais, pessoas da família, os parentes, né? Não, essa menina tem um cabelo liso, morena, né? Morena, porque não negra, não, morena. E ela, olha aí o nariz dessa menina, a menina não tem os beiços dela bem fino, a menina tem tudo para ser fina, mas a menina tem o nariz achatado de negro. Gente, eu cresci com isso, entendeu? Então, desconstruir isso estava na minha pele, isso estava olhando, eu sentia a dor de olhar, às vezes, para minhas colegas, outras pessoas, né? Nossa, o alcance de determinadas situações, circunstâncias que eu me perdia, porque, não, é por conta da minha pele, porque eu sou negra. Eu vim de um país com essa história, então não tinha como eu não me perder também com relação a isso. Há todo um formato, né, há toda uma organização mental, psicológica, emocional, para que eu me sentisse diferente, feia, eu por si própria me distanciasse da sociedade. Mas não foi assim. Não foi assim. Porque chegou um momento quando eu começo a me desconstruir de tudo isso, peça por peça, né? Amor, o que é relacionamento homem-mulher? O que é amar? O que de fato é amor e o que é codependência? Fui aprendendo isso na pele. Então, quando eu chego no livro 20 Marias em Grito, eu já chego com esse grito para soltar. Então, soltei. O livro foi meu divã. A poesia foi meu divã. Isso. Realmente é um marco na sua história. É quando você se redescobre, você renasce, ressurge. Reinicio. Isso é maravilhoso. Reinicio. Exatamente, reinicia. Isso é maravilhoso. Mas me diga uma coisa, você se descobriu, você reiniciou há 8 anos atrás. Antes disso, antes desse momento, você nenhuma vez chegou a rabiscar nenhum papelzinho, nenhuma historinha, nenhum verso, nada? Sim, eu escrevia na adolescência. Na minha adolescência, eu escrevia muito, porque eu fui uma adolescente com tudo que um adolescente tem direito a viver. Não gostava do meu corpo? Olha, eu não gostava do meu corpo. Hoje eu me acho linda, Cora. Mas eu não gostava, porque havia aquela velha história, né? É gordinha, fora do peso, não se cuida, é nega, né? Essa menina é nega, olha, não sei, sabe? O nariz dela, tudo era meu nariz. Havia uma descompensada, eu me sentia totalmente descompensada fisicamente, porque, olha, o cabelo dela é liso, o nariz dela é achatado, ela tem a boca fina, mas olha a cor dela. O meu pé, eu tenho o pé, eu ando descalço, gostei, aí entra, né, meu lado indígena, né, toda índia. Foi lindo quando eu comecei a estudar, que eu percebia que eu tinha características indígenas e também de negra, né? Então, uma mistura, uma cabocla. Então, quando eu começo a construir tudo isso, mas isso foi depois da adolescência. Então, na fase infantil, na adolescência, eu carregava todo esse peso. E cada esse peso... Né? A culpa e aí eu escrevi, não, tudo é um preconceito da sociedade, da época. Graças a Deus, isso tudo mudou. A história agora é outra. A construção da cor naquela época era essa, né? Então, o que acontece? Eu comecei a escrever, porque eu tinha vergonha de dizer para as minhas colegas, até para minha mãe, né? Para outras pessoas, dizer assim, olha, eu me acho diferente, eu me acho esquisita, eu sou muito estranha, ninguém vai gostar de mim, não vou arranjar um namorado, nossa, sou feia. Me achava muito esquisita por tudo isso, né? Tinha vergonha de fazer educação física, porque eu achava que eu ia quebrar correndo, ia quebrar alguma coisa da quadra,
ou me sentar numa cadeira, todo mundo está sentado, tem uma vaga, eu me sentar, não vou quebrar. Então, eu sofri muito preconceito também com relação ao peso e à minha cor, e características, né? Essa menina é tipo uma índia, o pé dela, pé largo, pé... Então, foram muitas construções com relação às minhas características e me trouxeram, assim, uma insegurança. Não existia, exatamente no período em que a gente está ali, naquele momento difícil, que é a transição da infância para a adolescência. Então, meu adolescer foi assim. Então, eu comecei a escrever. E escrevi diários. Nos meus diários, eu me posicionava, eu conversava, eu sonhava com a Marilá que eu sou hoje, né? Eu dizia, olha, eu vou um dia, eu vou ser essa mulher bonita, né? Porque eu chorava, eu escrevia, que eu dizia, olha, eu não nasci assim, mas eu não sou isso que vocês estão dizendo. Eu tinha um diálogo com a sociedade. E quando eu falo sociedade, vamos colocar o pé no chão. É vizinho, são os parentes, é a família, é na padaria, é na igreja, na escola. São esses ambientes que dizem para mim o que eu sou, o que eu não sou. Né? E para uma adolescente isso é complicado. Além do que é órfã, né? Abandonada, nem a sua mãe, nem a sua mãe quis, nem sua família. Então, quando eu digo que eu cheguei naquele momento de desconstrução, é porque já não cabia mais nada de fora que pudesse me atingir, porque eu já estava totalmente perdida, né? Sentimentalmente falando, emocionalmente falando. Então, essa construção de tudo isso, eu vou voltando, mas foi relendo os meus poemas. Então, começou realmente na minha adolescência, com essa conversa, esse diálogo meu, mas depois eu joguei tudo fora. Os diários fora, você jogou tudo fora? Tudo, 22, 23 anos, eu joguei tudo fora. Mais ou menos parou por aí. De escrever? Aí, não, parei de escrever. Totalmente. Quando eu chego na faculdade, eu começo a escrever artigos e me torno depois uma professora, formada em pedagogia, uma professora pesquisadora. Então, meu primeiro livro mesmo, meu primeiro, foi escrito uma experiência que eu tive, que eu fiz com os alunos, Totó e Leleca, né? A arte de escrever. Então, eu tinha alunos com diferentes transtornos, com autismo, TDAH, TOD, e aí eu alunos com dificuldade na aprendizagem. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer? Né? Preciso ter um estímulo. E aí eu comecei a levar um personagem. Já não era eu, mas era um personagem. Era o Totó e a Leleca. Totó era um urso, Leleca uma boneca. E aí eu deixei livres. Meninos levavam. Quem quer levar o Totó essa semana? Leva para casa o Totó. E trazia o Totó. Passava o final de semana e trazia, chegava na roda e eles começavam a falar. Eu sempre gostei da comunicação. Eu sempre achei libertadora. Porque eu trabalhei em escola pública, né, na periferia de Fortaleza. E aí os meninos diziam assim, minha mãe e eu levamos ele para a feira, tia. Chegou ele quis comer banana. Eu falei, e você deu banana? Dei banana. Ele comeu, ficou feliz. Olha, o outro levava, dizia, olha, eu levei para a oficina do meu pai. Ficou lá. E os meninos falavam, participavam. E esse projeto, eu tive um reconhecimento aqui da Secretaria de Educação e foi publicado. Então, realmente foi minha primeira escrita foi com artigos. Depois eu tive outros, né? Mais 1, 2, 3, 4. Um que eu falo sobre a construção da cor também na sala de aula. Outro que eu fiz com relação à biblioteca. Os livros que falam sobre a complexidade feminina, né? Porque a gente não pode ser o tempo todo essa fada, né? A gente não pode ser o tempo todo essa moça, essa adolescente, como eu via na escola e vejo, que espera o fim da vida dela, ou seja, fim no sentido de
tudo vai acontecer a partir de um casamento, de um relacionamento, e os livros traziam muito isso. Então, eu fiz uma pesquisa, eu sempre fui uma professora pesquisadora. E no período de pandemia veio mais um artigo, né? Eu reuni vários colegas, e eu e Angelina Ribeiro, e escrevemos o livro Relatos e Experiências em Home Office. Então, tudo começou com artigos. Nessa época, eu já tratava da questão social, um pouco mais ampla, né? E aí depois foi que eu realmente, há uns 8 anos atrás, eu tive essa experiência comigo de não me conhecer, não me reconhecer e não entender os caminhos, os propósitos. Eu precisava de um norte, mas eu preciso, para encontrar esse norte que estava dentro de mim, eu precisava me reconhecer. E eu não reconhecia nada. Então, aí você resgatou, você conseguiu resgatar a adolescente do passado, com os poemas, os pensamentos, os desejos, os sonhos. Isso. E o mais interessante é que não é só a palavra, né? Vamos deixar aqui também claro que a partir do momento em que eu me encontro, me reinicio com a releitura dos meus poemas, eu vivo na prática. Então, esse resgate, essa Marilac, né? Essa mulher comum, ela consegue retornar à vida, só que agora de uma forma diferente. Então, a poesia, para mim, o poema, escrever, estar em contato com a leitura, conhecer novos escritos também. Sou apaixonada por Fernando Pessoa, então eu tenho uma identificação com ele incrível. A gente fala de alma o tempo todo, né? E as pessoas já acham que eu tenho, que meus poemas, alguns, têm uma identificação com Clarice, né? Eu fico até lisonjeada, né? Porque Clarice Lispector, mas eles falam, né? Porque eu tenho essa veia que vai direto ali, faz uma ponte entre a alma e o coração, né? Porque se o coração ele desacelera, ele se acalma, é porque o que chegou na alma fez bem, e aí o coração se alegra e acalma. Então, a minha palavra hoje, nos versos, não me proponho a escrever sobre nenhum tema diretamente. Não. Hoje, minha proposta é escrever continuar escrevendo sobre sentimentos, mas de uma forma bem leve e livre, principalmente, né? Porque percebo que, sendo assim, eu alcanço, e sei que vou alcançar almas, seja de quem for, mas que alcance almas. Esse é o propósito maior. Esse livro que você falou, que durante a pandemia você se organizou, né, em grupo, com outras escritoras, você acabou de lançar também ele agora, não foi? No comecinho desse mês. Relatos de experiências em tempos de pandemia. Isso. Maravilhoso. Pela editora Ser Poeta. Também. Quais os desafios enfrentados para lançar esse livro? O mais forte de todos foi a morte de um dos escritores, que era uma das pessoas mais apaixonadas pelo projeto. E ele não conseguiu vencer isso que eu chamo de vida. Esse foi o maior. Então, os outros, eu diria que foi normal dentro de uma organização, de uma literatura, né, que são muitas pessoas pensando, mas a gente teve assim, o apoio de todos os participantes. Né? Inclusive tem meu filho, Matheus Anselmo, que também faz parte desse livro, né?
Então, cada pessoa que a gente conversou, eu e a Angelina, e a gente convidou para participar, são pessoas que estavam ali atuando de uma forma, tudo muito novo, uma experiência nova. Foi um período de total isolamento. E dentro do que se diz isolamento, a gente também se sentiu isolados politicamente. A gente perdeu, não foram números, não foi quantitativo, mas a gente perdeu amores também. E isso é muito forte. E nesse contexto, a gente estava trabalhando o psicólogo, o professor, o psicopedagogo, o ambientalista, que é o caso do meu filho, a fonoaudióloga, né? Então, o dentista, enfim, a gente reuniu vários profissionais, sendo que a maioria é professor nesse livro. A gente estava lidando, não era só com o nosso conteúdo formal, a gente estava lidando com almas que, através de uma tela, nos pedia socorro, eu quero um abraço. E, então, todo esse trabalho, quando você fala da dificuldade, eu nem sei mensurar, porque eu vi um amor tão grande das pessoas que estavam escrevendo seus relatos, né? E que a gente conversava, a gente fazia reunião e a gente dizia assim, nossa, quando esse livro chegar nas mãos das pessoas, como que vai ser, né? Porque tudo isso já tem, talvez tenha passado e como que vai ser, o que vem depois, né, dessa experiência. E eu dizia, vamos deixar uma marca, a importância da gente se relacionar, saber se relacionar com responsabilidade. Tanto na questão formal, didática, que foi a proposta do nosso trabalho home office, mas muito mais da responsabilidade afetiva. Esse foi o maior até aprendizado. Porque foi um momento marcante para todo mundo, né? Marcou muita gente. Passou, mas não passou. Ficou nas memórias, ficou marcado na nossa pele, na nossa alma. Foi um momento muito difícil para toda a humanidade. Isso, foi. E aí a gente teve todo o apoio de Davidson, como sempre, né? Uma pessoa muito humana, e ele foi ali nos dando suporte emocional bem, e o trabalho ficou lindo, muito bonito, mas a gente não fez o lançamento. E aí, mais uma vez, olha o que Deus fez, né? A gente lançou esse livro agora na Bienal. Estava guardado para esse momento. Porque tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Mas você também está participando agora, também no começo do ano, que também foi lançado uma antologia poética, Mar de Poesia, da editora Holanda, também agora, começo do ano. Tenho um carinho por essa editora, a editora Holanda, nossa, Cibele, doutora Cibele, psicanalista também, terapeuta. Foi a primeira editora daqui de Fortaleza que publicou os meus poemas. Então, para mim, foi um marco. Eu acredito que foi há uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, ou 4, não recordo agora. Eu conversava muito com o David e dizia, olha, sou filha, poeticamente, sou filha de Pernambuco, né? Porque eu estive em Pernambuco, né? Estive em Moreno, participei da feira de literária em Pernambuco, mas Fortaleza ainda não tinha nada diretamente, né? E já tinha publicações em editoras de São Paulo, Rio de Janeiro, contato com Bahia, Brasília, Estados Unidos, mas ainda não tinha chegado aqui. Até que essa editora me convidou para falar um pouco sobre a minha terra, né, sobre nossa terra. E foi assim.
Então, estou muito feliz com essa participação novamente para a editora. E tem mais, né? Você demorou Sim. muito para se revelar para o mundo a escritora que você é. A escritora e a poetisa. Mas não parou, né? Está sempre escrevendo, sempre fazendo alguma coisa. E acredito que esse ano 2025 está sendo bem marcante para você, né? Porque você também está lançando, contando Alagoas em prosa e verso. Nossa. Também. Segunda edição pela editora Performance. Esse que você falou há pouco tempo, o Tempo, contos, sonetos e poemas. E também Tempo de Amar, da editora EP. Quer dizer, estamos em 2025, o ano só está começando. E você está em velocidade máxima. É. Bom, tem um porquê também, né? Estou afastada do meu trabalho, né, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, afastada para a aposentadoria, então me resta um tempo maior. Paralelo a isso, eu tenho a minha mãe com 94 anos, e toda a minha dedicação, 90% do meu tempo é dedicado à minha mãe. Essa dedicação, ela me traz uma oportunidade de estar mais quieta dentro de casa também. Então, lendo mais, escrevendo mais, né? Curiosamente, ao contrário do que eu li nas peças de literatura sobre o Alzheimer, é muito interessante, é muito gostoso estar com a minha mãe, porque ela tem umas saídas ou umas entradas, não sei explicar, mas eu tenho umas coisas interessantes que como poeta, eu observo tudo, né? Fico ali observando. Então, às vezes eu vou com ela, ela solta alguma coisa do passado, e aí opa, interessante isso aqui dá, deixa eu escrever. E o tempo destinado a ouvir música, que para mim é importante, né? Eu escuto, gosto de ouvir muito de Djavan, que é um poeta, né? De mão cheia, amo demais. Não vou citar os demais, porque são muitos, mas eu coloco aqui o Djavan como um ponto forte hoje, que eu escuto bastante. Então, eu tenho tido a oportunidade de ter mais contato com a literatura, leio bastante e escrevo, né? O propósito também maior hoje de, paralelamente, estar cuidando da minha mãe, é de escrever mais um livro, porque provavelmente outras mulheres, na minha idade ou não, também têm uma mãe com Alzheimer, né? E o Alzheimer, apesar da demência, a situação crônica e degenerativa, depende muito do teu olhar. Tudo depende do nosso olhar. Então, tudo começa a partir do nosso olhar, né? Eu tenho tudo na vida, a gente tem que ter um posicionamento, uma tomada de decisão. Eu tinha duas escolhas: uma chorar, a outra aprender com tudo isso. Então, opção 2. Então, estou aprendendo. Esse tempo que eu tenho com a minha mãe é cansativo, não estou aqui romantizando de forma alguma. Eu tenho um amor enorme por todas as pessoas que cuidam, porque cuidar, né, é algo bem maior mesmo. Você se doa, né? Mas eu não só me dou para minha mãe, como também para mim. Então, ela me permite isso. O tempo que ela está dormindo, ela está descansando. Então, eu estou ali do lado dela, mas eu estou produzindo. E essa produção, ela hoje já não é somente para Marilac, como foi no primeiro livro, Antes do Amanhecer, As Palavras da Sanha Pele, mas agora eu estou escrevendo, eu estou dialogando, né? Estou fazendo um livro autoral dialogando com as mulheres. O objetivo hoje é alcançar o maior número de mulheres, para que as mulheres também possam, dentro do seu universo, né, dentro dessa complexidade que é ser feminino, estar feminino, para que essa mulher possa também ter a sua cura terapêutica na sua poesia, na sua vida, olhar para o lado, encontrar sua essência, seu sentido, né? Então, hoje eu estou escrevendo, eu acho que até o segundo semestre estou com esse livro pronto, e
vou divulgar nas redes sociais, eu vou apresentar aqui. Se você me convidar, eu virei com todo carinho. Você já está convidada. Mas mesmo assim, com todo esse seu tempo para tomar conta da sua mãe, que é a prioridade, você está lançando 5 trabalhos, praticamente você lançou um atrás do outro. É muito trabalho. E você mesmo disse no começo da nossa conversa que tem mais 2 para sair agora. Tem. É muito trabalho. No total, você tem quantos livros já publicados? Eu não tenho noção, mas acredito que eu já tenho acima de 20, mas eu não tenho noção. Eu realmente não tenho. Eu tenho 2 ainda para receber, e está chegando outros, né? Do ano passado, do final do ano passado, porque eu participo muito de coletâneas. Eu sou uma das escritoras apaixonadas por coletâneas. Por quê? Primeiro, porque eu tenho a oportunidade de estar ao lado de grandes escritores, de pessoas que, assim como eu, né, somos iniciantes nesse processo, e a gente está aprendendo junto. Gosto muito disso, dessa interação. Então, eu tenho vários livros, coletâneas, que eu participo, antologias. Você citou uma que eu me apaixonei demais, foi um convite, foi um desafio escrever, foi de Alagoas, Matheus, me fez o convite através de Hermes, outro que é o baiano, para escrever sobre um monumento, né, cultural de Alagoas. Então, eu sou aqui de Fortaleza, ainda não conheço Alagoas. Eu digo, é um desafio, mas eu quero. E aí, eu conheci a história de um teatro, né? Vou dar só um spoiler aqui. Eu conheci a história de um teatro que é conhecido como Teatro Mal Assombrado, mas ele é um dos mais lindos de Alagoas. Ele tem uma história política linda, cultural, tá? E eu pesquisei. Como eu te falei no início, eu gosto de pesquisar. Então, eu fui pesquisar sobre, e depois a gente fez um conto, que não é meu forte escrever conto ainda. Estou ainda no processo, mas foi aprovado. A editora aprovou o meu conto, foi um desafio, e eu gosto do desafio. Então, quando você fala, você tem tempo, né, você está sempre produzindo, produzir hoje é uma marca da Marilac, produzir. E produzir não para mim mais. Agora, eu já, a poesia, o caminhar com a literatura me ensinou o seguinte: eu comecei ali, na minha alma, assanhando, tirando toda, sabe, a minha pele, aquelas palavras doendo. Eu escrevia, eu lia, doía, porque dói ler algumas palavras, algumas verdades, que eu sabia que eu estava falando. E eu não escrevia só de mim, outra coisa. Não, porque eu também me transporto no outro, né? No sentimento do outro. Então, alguém chegava para mim e dizia, estou sentindo isso, sentindo aquilo e tal. Aí vem a poesia, né? Eu acalmava aquele sentimento com as minhas palavras. Então, toda essa descoberta dessa cura terapêutica, né? Hoje, ela é o meu brasão, ela é a minha fortaleza, ela é a minha essência. Então, hoje eu posso te garantir que eu estou escrevendo, e tudo quando eu vou escrever, eu penso, que alma vai abraçar, que alma vai acolher, que seja feita a cura. Você se liberta das suas dores, mas você inspira pessoas, incentiva pessoas a seguirem o mesmo caminho que você, colocar para fora os sentimentos de alguma forma, se libertar também dessas dores. Sim, nós fazemos catarses, né? A gente precisa sempre estar tirando os sentimentos e emoções que são engessadas. E aí, quando eu falo de emoção, que eu falo de sentimento, eu não me refiro somente ao impessoal e ao pessoal, né? Eu me refiro a uma camada social também que eu pertenço,
ao coletivo, né? São tantas amarras, quantas mulheres hoje são mortas, não são mortas somente no sentido da vida, mas são mortas porque não podem sonhar, são tolhidas. Isso me chama muito a atenção. Mulheres que até, sabe, têm muito potencial, mas que não reconhecem ou até conseguem colocar em prática, mas não conseguem perceber que todo aquele conhecimento, toda aquela força, aquele poder vem dela. Mas geralmente ela coloca da dependência de alguém. Não, isso aqui foi por isso, foi por aquilo. Não! É que vem de você, de dentro de você. É exatamente aqui dentro da alma, do ser, do existir, dessa complexidade que a gente não pode abrir mão dela. A gente um dia está rindo, um dia está chorando, tá, no meu caso, né, 50 mais, eu venho enfrentando tantas outras emoções, e eu quero escrever depois para essas mulheres que estão nessa mesma fase que eu, porque eu quero falar de amor, quero falar de sexo, eu quero falar de menopausa, eu quero falar de produção, de poder. Eu, quando cheguei nos 50 anos, todo mundo olha para mim e diz assim, nossa, não tem cara de 50, quero ter a cara que eu tiver, mas eu quero que reconheça é que eu estou produzindo. Né? Que é o mais importante, não é? É o mais importante, eu estou viva. E está feliz. Isso muito. É visível, olhando para você. Muito. Muito, porque essa felicidade, ela foi construída. Ela não vem de fora. É isso que eu quero passar. Se eu conseguir passar isso, nossa, como vai me fazer bem? Porque a gente tem a mania, como eu tive, eu mascarei, eu engessei, eu anestesiei as minhas dores, sabe? Eu deixei de falar, eu deixei de dizer exatamente o que eu estava sentindo. Eu me punia quando eu me calava. Mas isso foi a educação da época, né? Agora não, as mulheres são outras. Estamos nos redescobrindo, nos reinventando, ressurgindo, renascendo, como você mesmo falou. Isso. Agora, ainda temos muita luta pela frente, porque o número de mulheres que estão morrendo gratuitamente ainda é muito grande. Sim, é muito grande. É muito séria ainda a situação. A banalização do ser feminino no nosso país e no mundo ainda é muito séria. Né? Essa banalização desse poderio, dessa mulher que se diz eu. Não é fácil eu gritar para o mundo que eu sou eu. E eu quero mostrar. Nem que eu deixe na literatura, que eu possa ter oportunidades como essa. Que grandeza é esse seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de você me trazer aqui, de você me permitir falar sobre um pouco sobre essa minha digital humana aqui na Terra e dizer, sabe, o que eu estou sentindo, o que eu senti, o que eu faço a partir dos meus sentimentos. Muito obrigada, porque você está, nesse momento, dando oportunidade para que a minha voz alcance tantas almas, tantas pessoas. Então, obrigada pela oportunidade de me receber com esse meu grito, com essa minha a pele aqui, né? Essa minha pele que assanha a poesia. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? O nosso público é que agradece. É uma troca de experiência, de energia, não é? De conhecimento, que talvez o meu público não conheça seu trabalho. E quem conhece vai apreciar mais ainda. Porque o seu trabalho só enriquece o meu. O trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. E sempre que quiser voltar, fique à vontade para divulgar o seu trabalho. Tá? A casa é nossa. Obrigada. E quem é Marilac no dia a dia?
longe dos papéis, longe das canetas, longe do computador. Uma eterna menina. Eterna menina. Eu moro em uma cidade muito linda, que é Fortaleza. Então, a 20 minutos do mar. Então, a menina gosta de brincar no mar, gosta de tomar banho de sol, caminhar na praia. Amo inventar móveis, recriá-los também. Então, marcenaria é um dos meus assim hobbies prediletos. Que maravilha! Já criei isso, aprendi com meu pai, então eu de vez em quando já tenho aqui, né, o meu local. Então eu uso todo o material para marcenaria e eu estou aprendendo, mas já fiz alguns móveis. Vou produzindo e vou dando de presente. E é só para produzir, que é bom produzir, eu preciso produzir, minhas mãos clamam pela produção, né? Também gosto de jardim, gosto de plantas, eu tenho meu pequeno jardim, tenho 2 gatos, e gosto de cantar, de dançar, vou para show, vivo dentro de show, academia, me cuido. Maravilha, muito bom. E produzindo, como você falou, também na marcenaria. Foi isso que eu falei, como é que você consegue administrar tudo isso? E você está com 5 livros no momento que acabou de lançar. Tem mais 2 Isso. que está quase saindo. Já tem a Isso. marcenaria aí que você não para de... Tem. Está sempre fazendo alguma coisa. Tem a sua mãe Isso. que toma conta, tem a casa. Nossa, é muita coisa. Como é administrar tudo isso? Alguma coisa essa moça não faz, né? Mas faço. Eu gosto de fazer bolo, gosto de fazer pudim, mas não sou muito forte na cozinha, não. Então, eu tenho apoio aqui de uma pessoa na área da alimentação, né? O tempo, eu sempre digo que eu sou atemporal. Eu aproveito, eu lido com ele, eu crio ele. Eu não espero acontecer. Aconteça. Eu faço acontecer. E sabe organizar Então, perfeitamente o seu tempo. não tem nem essa organização. E ainda sou terapeuta, trabalho à noite, né? Trabalho de segunda a quinta-feira. Eu atendo adolescentes e adultos, que também é uma área que eu gosto, que é da escuta. Como falei, sou psicopedagoga clínica, lido com pessoas com TEA, com TDAH, também tenho mestrado em psicanálise. Enfim, eu gosto de estar em contato com o aprendizado. Talvez esse seja o segredo. E viver é aprender. Então, quando eu digo que eu estou lá na marcenaria, né, eu olho projeto ali, olho uma coisa, olho outra, vou fazer o quê? Isso. E faço, e coloco na minha casa, ou dou de presente. Coisa simples. Mas eu gosto do barulho dos instrumentos que eu uso, serroja elétrica, aquelas coisas todas, eu gosto. Porque me faz viver e reviver a minha infância com meu pai, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer com as emoções, sabe? O que eu faço com a saudade? Eu tenho a saudade de uma mãe que eu não conheço. Vou fazer o quê? Eu não posso ficar entregue a essa falsa solidão, porque é uma falsa solidão. Então, eu vou fazer, eu vou produzir, vou escrever um poema para ela. Realmente é a melhor forma de você lembrar da sua infância e do seu pai. Não existe nada melhor. Aí, quando eu sinto saudade do meu pai, vou produzir, né, os móveis, da minha mãe que eu não conhecia, vou escrever um poema. Da mais lá que vai existir, eu já estou produzindo um livro, né? Então, é viver. Até porque eu já experienciei um período grande de ansiedade. Eu amo
Uma das coisas que eu amo fazer, não lembro se você me perguntou, acho que você perguntou o que eu faço, assim, né? Eu amo dirigir, principalmente pegar uma estrada, na praia, eu amo. Se estiver chovendo, então é banho de chuva, Você ama viver. cachoeira, vivo, vivo, Você ama vivo e viver. pensamento. Uma boa conversa com vinho, para mim, é maravilhoso. É cura. Tem nada melhor. Não, não tem. E quais os projetos para o futuro? Quais os projetos para o futuro, tirando esses 2 livros que estão aí, né, na agulha, já sendo lançado a qualquer momento? Curti o meu neto, Raul Marral, né? Hoje tem 4 meses. Olha, maravilha. Isso. Curti Marral, quando ele estiver maior, a gente, já pensei, a gente tomando sorvete, se sujando, essa coisa toda, levando para cinema. Mas viajar. O maior projeto é viajar. Família Marral. Marilac, viajar. E a viagem, para mim, tem uma conotação bacana, né? Porque como eu quero conhecer um pouco mais o sertão do Ceará, conhecer um pouco mais o meu Nordeste, estou indo provavelmente agora para o Norte, mas ter acesso à, à cultura do meu povo me dá mais força, mais certeza de que eu sou, sabe? Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, eu sempre, quando eu vou num lugar, sempre na calçada, eu vou conversar, e aquela conversa me remete assim a, nossa, que lindo, né, que a pessoa está falando, e eu vou me reencontrando. Nós somos pedaços, né? Nós somos pedaços, e a gente vai se formando. Hoje eu, Um quebra-cabeça, não é? Hoje me completou um pouquinho hoje. Quer dizer, cada pessoa que eu vou conversando, e os contatos, e o que eu vou vivendo, vai me completando. Né? Maravilhoso. Marilac, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Viva! Viva todo o seu sentimento, a sua emoção. Não mascare nada. Seja livre para sentir o que você tem que sentir. Esgote. Não tem que esgotar essa dor, esgotar essa ansiedade, esgotar essa impaciência, inconstância de viver. Esgote, porque esvaziando você vai voltar e vai começar tudo de novo, reiniciando. E desejo que com plenitude, com maturidade, com alegria, descubra seu potencial. Seja poesia. Maravilhoso. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E volte sempre que quiser aqui no programa para divulgar os seus trabalhos. Tá certo? Muito obrigada a você de coração por essa oportunidade. Muito obrigada, uma honra estar com você. A honra foi toda nossa. E volte sempre. Aguardamos você aqui de novo, tá certo? Beijos e até a próxima. Até.